A paz do Senhor a todos os servos de Deus que me ouvem agora. Que Deus abençoe a todos. E eu peço que acompanhem comigo a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, do versículo 21 até o número 24, que diz assim: E constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. Irmãos, nós acabamos de ler aqui o momento em que Cristo estava sendo levado ao Gólgota. E a palavra do Senhor nos relata que em alguns momentos o Senhor não estava conseguindo levar a sua cruz. Sabemos muito bem o que aconteceu, porque o Senhor Jesus havia sido preso e passado a noite sendo agredido e sofreu espancamento, sofreu açoites, e já no outro dia, depois de passar por tanta coisa, por tanto tipo de dor, de humilhação, ele não estava em condição de levar a sua cruz. E acabamos de ler que um certo Simão Cireneu, porque ele era de um local chamado Cirene, uma cidade da Líbia, e ele estava passando por ali naquele momento. Isso quer dizer que ele não estava envolvido em nada do que estava acontecendo. Ele não fazia parte daquela multidão que estava ali pedindo a morte de Cristo, mas estava simplesmente passando por ali, vindo do campo. E ele foi constrangido, isto é, ele foi obrigado a levar a cruz do Senhor Jesus. Mas obrigado ou não, de certa forma, ele levou a cruz de Cristo. O Senhor Jesus, ele não estava ali carregando aquela cruz forçado. Não como Simão, mas ele estava ali levando a cruz por nós. Ele estava ali pagando o preço da nossa redenção. Ele estava ali fazendo o sacrifício que eu e você não poderíamos fazer, enfrentando a dor no nosso lugar, o justo pagando o preço pelos injustos, o santo pelos pecadores. E a gente sabe que, ainda que Jesus ele tenha orado lá no jardim do Getsêmani, ao Pai, pedindo que, se possível, fosse, que aquele cálice passasse dele, que ele não tivesse que beber aquele cálice. Mas ele mesmo dizia: todavia seja feita a tua vontade, não a minha. E a vontade do Pai é que o Senhor Jesus ele nos resgatasse, ele nos redimisse pelo seu sacrifício, que ele morresse em nosso lugar. E Cristo, sendo Deus, em um corpo 100% humano, ele enfrentou a dor, tendo poder e autoridade para fugir, mas por amor a nós ele enfrentou a dor. E nos faz lembrar o que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 8 e o versículo número 34, quando Jesus diz assim: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Quando o Senhor Jesus falou isso, ele ainda não havia enfrentado a cruz, mas ele já usa a cruz como uma linguagem figurada das dores, dos sofrimentos que nós passamos nesta vida. E observe: se alguém quiser vir após mim, isto é, se alguém quiser seguir-me, ele condiciona isso à vontade de cada pessoa. E quando ele fala para tomarmos a cruz, ele está dizendo que nós, para segui-lo, devemos estar dispostos, muitas vezes, a sofrer por ele. Porque todo aquele seguidor de Cristo que realmente quer fazer a vontade de Deus, que quer ter uma vida santa, que quer andar nas pisadas do Senhor Jesus, ele vai sofrer perseguições. Isso vai acontecer tanto da parte espiritual
quanto da parte humana. Ele vai muitas vezes ter que batalhar com a sua própria vontade, ele vai ter que muitas vezes rejeitar os seus projetos pelos projetos de Deus. Muitas vezes deixar de lado os seus sonhos pelos sonhos de Deus. E tudo isso, de certa forma, causa sofrimento. E nós sabemos até que muitos ao longo da história morreram por Jesus. E ainda morrem. Nós sabemos que missionários em algumas nações sofrem agressões e até o martírio pela causa de Cristo. Nesta nação, não somos perseguidos de tal forma, até a morte pela causa de Cristo. Mas nós temos uma batalha muito grande que é contra o pecado. Acabamos de ler: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Essa palavra negue-se também deve ser levada em conta. Porque pensa comigo, se eu negar a mim mesmo, então eu vou tirar o eu do centro da minha vontade e vou colocar Jesus. Portanto, o mais importante não será a minha vontade, mas a vontade dele. O que eu penso, o que eu acho, vai ceder lugar à sua palavra. Muitas vezes eu tenho os meus projetos, mas eu descubro que o Senhor quer algo comigo, Ele me revela, Ele põe no meu coração. Quantas vezes eu vou deixar a minha vontade, os meus projetos, para atender ao querer de Deus? E com certeza, quando nós acatamos a vontade de Deus, somos bem-sucedidos. Sei que tem muitas pessoas que estão fazendo a obra de Deus hoje, que estão pastoreando ou fazendo a obra missionária, que a princípio tinham outros projetos de vida, mas que compreenderam que tinham um chamado de Deus na vida. Eu posso dizer que isso aconteceu comigo, eu tinha outros projetos, mas o de Deus prevaleceu. Pela misericórdia e bondade de Deus na minha vida prevaleceu. A princípio eu achava que pastorear era algo de certa forma negativo, porque a gente sabe o que o mundo muitas vezes fala, a gente sabe de perseguições, mas hoje eu posso dizer para vocês que não deixaria por nada neste mundo a obra de Deus, e por valor nenhum eu deixaria a obra de Deus, porque eu entendi que a vontade de Deus é o melhor na nossa vida, que o Senhor faz por nós o que ninguém pode fazer, que o Senhor nos dá coisas que o dinheiro não pode comprar, coisas gloriosas que só Ele pode nos dar, só Ele pode fazer. E a paz que Ele coloca no nosso coração, a certeza de estar sendo cuidado, estar no centro da vontade de Deus, isso é algo que não tem preço. Existem situações que só Ele pode nos guardar. Portanto, irmãos, aceite a cruz de Cristo na sua vida. Sei que as pessoas muitas vezes querem servir a Deus, e alguns não querem levar a cruz. Alguns eles querem separar a fé de sua vida prática, do seu dia a dia. Muitas vezes falando que Deus quer apenas o coração. E às vezes as atitudes não condizem com o cristianismo. Muitas vezes levando uma vida imoral, uma vida pecaminosa de outras formas e se dizendo um cristão. Não vai adiantar, porque para seguir a Cristo não há como não levar a cruz. Portanto, no nome de Jesus, Deus não é um Deus permissivo, entenda isso. Deus é amor, mas não confunda o amor de Deus com permissividade, como se Deus fosse aceitar as pessoas de qualquer maneira. Não é bem assim. O Senhor Jesus disse: se nós o amarmos, guardaremos os seus mandamentos. Isto está muito claro, depois você pode conferir o capítulo 13 do Evangelho de João, que ele deixa muito claro que o amor que professamos por Ele é provado pela obediência à sua palavra. Mas nós vamos ainda ver aqui o que diz o versículo 23, quando a palavra de Deus diz assim: olha, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou.
Esse vinho com mirra, quando você pesquisa um pouco a respeito, era uma mistura de um vinho que era praticamente um vinagre, misturado com mirra, que era uma essência de uma planta, e que quando se misturava essas duas coisas, essa mistura se tornava uma espécie de entorpecente que funcionava como um anestésico. Talvez foi até um ato de misericórdia de algum soldado, de alguém que estava ali, para com Jesus, que seria então crucificado. Mas Jesus não o tomou, ele recusou esta bebida. Por quê? Porque Jesus ele não recusou o sofrimento da cruz por nós. Era o preço que ele estava pagando pelos nossos pecados, nos assegurando a vida eterna, isto é, a todos que o recebem como Senhor e Salvador. E outra coisa que eu percebo, naquele momento da crucificação, Cristo passaria por muitas situações difíceis. Ele ali crucificado, sofrendo dores, que é até difícil a gente imaginar, com os pés e as mãos atravessados por grandes pregos, pendurado, com dificuldade de respirar, sofrendo dores inimagináveis. Alguém ainda chegava e o criticava e dizia: se tu és o Filho de Deus, desce daí. E outro dizia: se você disse que reconstruiria o templo em 3 dias, desce da cruz. Quanto tipo de crítica, de humilhação ele sofreu na cruz. Imagina, o Senhor tinha que estar muito bem em posse das suas faculdades mentais para saber agir naquele momento. Diante de tanta acusação falsa, de humilhação, de crítica, o Senhor Jesus ainda olha para aquelas pessoas e pede ao Pai que lhes perdoe. Ele chega a dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então veja você que o Senhor Jesus, por amor a nós, ele não fugiu da dor, ele não usou nenhum meio para evitar o sofrimento, mas ele encarou tudo aquilo por nós. Por que é que muitas vezes nós reclamamos quando estamos passando por um momento difícil por causa da nossa fé? Quantas vezes nós queremos recusar o sofrimento por amor a Cristo? Eu já vi pessoas deixarem a sua posição na obra de Deus, dizendo que não vai se submeter à perseguição, à crítica, por causa do que está fazendo. Prefere entregar o cargo. Pastores reclamam de serem pastores, deixam a posição porque está sofrendo por causa da obra de Deus. Irmãos, por mais que a gente sofra, isso nunca vai se aproximar do que Cristo sofreu. Não vai se aproximar do que Jesus passou. Eu sei que se alguém não pode evitar a dor, se é algo forçado, ele passa porque não tem opção. Agora Jesus, ele tinha a opção de recusar tudo. Ele tinha o poder para sair daquela cruz, para cancelar tudo aquilo que estava acontecendo, para eliminar aquelas pessoas. Ele tinha poder para isso. Mas ele não fez isso. Não fez para nos dar a vida eterna com o Pai, para estar com ele lá na glória um dia. Portanto, o Senhor nos chama para a sua presença. Ele nos chama como uma pedra bruta que, uma vez lapidada, pode se tornar uma joia, pode se tornar algo belo de se ver. E essa pedra, ela precisa ser trabalhada. Eu creio que qualquer pessoa que já viu um vídeo, algo assim, de uma pedra, quando ela é encontrada, muitas vezes você que não conhece de pedras pode ver um diamante jogado no leito de um rio e nem perceber que é um diamante. Pode ver uma pedra preciosa e não perceber que é, por causa da forma que ela está suja, estragada por fora. Mas uma vez que ela é lapidada, muitas vezes ela é passada numa espécie de esmeril e depois ela é polida, de forma que ela lapidada se torna algo brilhante e muitíssimo agradável de se ver e muito valorizada. Assim somos nós. Eu sei que o Senhor nos chama e vê em nós coisas que às vezes as pessoas não veem. Ele nos chamou do mundo, às vezes numa condição pecaminosa, e
vem trabalhando na nossa vida, vem moldando-nos, vem nos dando forma, vem polindo, nos tornando uma joia. Jesus não recusou o sofrimento por amor a nós, não recuse as dificuldades por amor a Cristo. Olha, eu quero que você se lembre que Simão carregou a cruz de Cristo forçadamente. Não era a vontade dele e também ele não o fez exatamente por amor a Cristo, mas ele fez. Agora, se você está se sentindo com muita dificuldade de andar, se de certa forma a sua cruz está muito pesada e você está pensando em parar, está pensando em deixar de lado a sua cruz, como muitos dizem, dar um tempo nessa caminhada de fé, não faça isso, meu irmão. Não seja covarde. Lembre o quanto Jesus te ama. Uma coisa é certa, eu sei que Jesus, não forçadamente, mas por amor, Ele vai ajudar você a carregar a sua cruz. Se você clamar por Ele e disser: Jesus, a cruz está muito pesada, confesso que eu não estou conseguindo, me ajuda. Eu tenho certeza, meu irmão, que o Senhor Jesus, Ele vai carregar você e a sua cruz. E você não vai deixar a sua caminhada de fé, você não vai abandonar o seu posto, não vai deixar de fazer aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Ele vai renovar a sua alegria, vai renovar o seu ânimo, vai renovar as suas forças e você vai continuar a sua caminhada, levando a sua cruz até aquele grande dia no qual o Senhor vai trocar a sua cruz por uma coroa de glória e você estará na presença dEle para sempre, em uma vida maravilhosa, perfeita, em um corpo glorificado, onde você não vai sofrer mais a angústia, a dor, nenhum tipo de sofrimento e terá uma vida eterna de pleno prazer na presença do Senhor. Portanto, em nome de Jesus, não deixe a sua cruz, não se acovarde. O Senhor te dá vitória, o Senhor te ampara e o Senhor leva você juntamente com a sua cruz. Amém? No nome do Senhor Jesus, eu quero orar por você que me ouve agora, para que Deus esteja te fortalecendo, para que Deus esteja trazendo ao seu coração a alegria de volta, o ânimo, aquela garra de fazer a obra de Deus, de ser instrumento de Deus, aquele prazer em conhecer mais do Senhor. Em nome de Jesus, ore comigo agora. Querido Deus e Pai, é no nome de Jesus que oramos, Senhor. Olha para aquele servo do Senhor que está cansado, que está, meu Deus, tropeçando com a cruz agora, que está desanimado e até pensando em abandonar esta carreira maravilhosa que é andar contigo nesta terra, Pai, que é fazer a Tua vontade. Que hoje o Senhor possa estender a Tua mão poderosa e amparar este servo, esta serva do Senhor agora. Fortalece, Pai, com a Tua graça. Em nome de Jesus, renova o ânimo, renova a alegria, o prazer de fazer a obra do Senhor. Porque não existe nada tão glorioso quanto fazer a Tua obra, porque nós trabalhamos com almas, falamos do Teu amor que transforma vidas. Senhor, podemos ser instrumentos para a cura, para a libertação, nós podemos ser instrumentos para a salvação, e isso tem um valor eterno, porque todos aqueles com quem trabalhamos, as almas que ouvem a Tua palavra através da nossa vida, terão vida eterna, e estaremos juntamente com eles na Tua presença um dia, e nos alegraremos em ter sido instrumentos do Senhor para abençoar estas vidas. Portanto, abençoa, guarda, fortaleça todos os Teus amados, Pai, que esta caminhada, que esta corrida que o Senhor nos chamou para sermos participantes dela, Senhor, que nós possamos percorrer todo esse trecho com alegria, com prazer, confiados no Teu amor, na graça incomparável do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.